Irmãos queridos, conforme acordado, nós estamos expondo o livro de Provérbios pelas manhãs e hoje, pela graça de Deus, Provérbios 13, os versos de 1 a 8. Provérbios 13, de 1 a 8. Temos dito, e está como título dessa mensagem, que as antíteses continuam. Então, essa parte do livro ela ficou conhecida justamente por traçar os opostos. O homem bom faz isso e recebe isso. O ímpio faz aquilo e recebe aquilo outro. Então, sempre algo em oposição às antíteses. E o texto começa em Provérbios 13, de 1 a 3. Convido que os irmãos leiam junto comigo, por favor. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Oremos mais uma vez. Santo Deus, manhã linda, o sol brilhando, a temperatura agradável, e nós temos o privilégio de sermos o povo que se chama pelo Teu nome. Nós estamos nos humilhando, orando, buscando a Sua face, e nós esperamos que dos altos céus o Senhor proclame que nós Te ouviremos, que dos altos céus o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor nos abençoe como aqueles que têm a honra de caminharem sob a Tua voz. Ó Deus, que isso seja verdade, porque o pregador é um incompetente e o Teu povo é de dura serviço. Então nós Te pedimos um milagre nesse lugar, o milagre de sabermos que a Tua palavra pode produzir vida, mudança de comportamento, conversão, libertação, enfim, ó Deus, dá-nos ouvir a Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a tônica desses 3 versos é que quem fala muito não tem tempo para escutar. Nós trabalhamos com a área de vendas durante um tempo, irmãos, e a equipe de vendas são aqueles conhecidos como a turma que não escuta direito. Antes de você terminar de dar a missão, o sujeito já está tremendo e já está saindo para poder fazer. É aquilo que um professor nos disse, são os CCS, ciclotímicos, catatônicos, espasmódicos. O sujeito sai, né? Mas muito bem, como sai, irmãos? Sai sem ouvir direito. Você ouve direito? Para desempenhar bem uma missão, a primeira coisa é ouvir bem o que é a missão. Mas nós temos uma tremenda dificuldade de ouvir. Você tem facilidade para ouvir? Ah, mas isso eu já sei. Sabe mesmo? E cá entre nós, quando você não compreende direito, você tem a humildade, conforme foi estudado aqui, de dizer, você pode repetir? Eu não entendi direito. Ou você fica com vergonha de que os outros vão caçoar de você por não ter ouvido direito. Queridos, um sniper, ele consegue atingir alvos a 1.500 metros, a 2.000 metros. E imagine o seguinte, se o sniper, na hora do tiro, ele estiver a meio milímetro errado, quando a bala chegar do lado de lá, isso vai dar mais de 5 metros. Então, por favor, a questão da vida está muito mais em escutar para chegar no alvo do que qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para escutar. Escutar a palavra que pode transformar. Mas os paralelos aqui estão implícitos, então. Um homem de boas palavras prospera, enquanto um homem de más palavras, ele provoca violência contra si mesmo. E aí nós temos o verso de número 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta.
aqui duas coisas. O preguiçoso com um comportamento, portanto, ímpio, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. E ele se recusa sequer a trabalhar. Sabe aquele sujeito que não faz nada e ainda reclama do que está recebendo? Nós estamos vendo nos nossos dias gente assim. O sujeito não faz nada e, além disso, ainda reclama. Verso de número 5, queridos. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. O Senhor Jesus é a verdade. E os pequenos cristos, seus servos, por sua vez, odeiam a mentira. Irmãos, é tão maravilhoso a fé bíblica reformada. A liturgia, irmãos, que é feita do púlpito da igreja, ela segue uma ordem do Pai Nosso: invocação, confissão, louvor. Então, Pai Nosso, nós adoramos. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem pecado contra nós. E a Ti seja a honra e o louvor para sempre. Amém. A glória para sempre. Amém. Então, irmãos, a liturgia é quando Deus vai pavimentando a estrada para a hora que a mensagem chegar. E nós lemos em Apocalipse 21 que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E sabe, irmãos, tem crescido no nosso meio, mentirinha branca não tem problema não. Mentirinha não tem problema não. Por favor, depois leia de novo Apocalipse 21. Mentira é mentira, irmãos. E quem conta uma mentirinha, vai contar mentira. E toda mentira provém do pai da mentira, que é o diabo. O perverso, como filho insensato, só na mentira, ele traz vergonha e desgraça. Não tem jeito de dar certo. Não tem jeito. Verso 6. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. O que está sendo dito aqui é que a retidão protege o íntegro, e o ímpio é derrubado pela sua própria maldade. Ele colhe o que planta. Irmãos, ouçam com todo carinho. Criança é criança, mas criança é criança para ser educada. E uma família dividia um muro com um vizinho que tinha uma macieira que era um negócio fabuloso. Sabe aquelas maçãs grandes, vermelhas, né? Aquela coisa linda. E o menino começou a pular o muro e roubar as maçãs do vizinho. Aí o vizinho viu, chamou a mãe do garoto e, como boa cristã, ela explicou: filho, não pode e tal. E aí o garoto ouviu, né? E a mãe disse assim: olha, se você fizer de novo, mamãe vai ter que te disciplinar. Tá certo. A mãe saiu. Primeira coisa que o menino fez, pulou o muro de volta. Sabe quando você carregava as coisas na camisa? Você dobrava a camisa assim e enchia a camisa. Então vem ele descendo, né, com a camisa dobrada, cheia de maçãs. Você sabe quando você dá uma olhada assim pelo canto do olho? Que ele olha pelo canto do olho, a mãe está atrás dele esperando, com a vara assim. Você lembra de alguma coisa da sua infância? Aí ele já começa a desesperar, né? E chorar. Mãe, não, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa. Aí ela diz assim: filho, houve delito. Você foi avisado. Então, mamãe vai te dar a vara para você bater na mamãe. Não, mãe, que é isso? Não, filho, houve delito e alguém tem que pagar pelo delito. Ou você tem que apanhar, ou eu tenho que apanhar. Mas foi cometido delito, irmãos. Irmãos, presbítero Márcio orando, eu estou aqui no cantinho e dei glória a Deus. Não é igual o pentecostal, não, sabe? É um glória a Deus de boca bem fácil. Quando o nosso irmão disse assim: Senhor, não nos deixa ficar confortáveis com o pecado. O Senhor nos dá perdão 100%, mas isso não pode, em momento algum, nos dar tranquilidade. Por quê, irmãos?
eu tenho lapsos propositais de memória, né? Porque o salário do pecado é mas é a vida eterna. Irmãos, houve delito. Se houve delito, tem que haver morte para pagamento do delito. E todas as vezes que nós não pagamos pelo delito, porque não podemos pagar, quem entra na frente da ira de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, pecado não é coisa de só menos. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Muito bem, irmãos. Verso 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Então, pessoas que fingem ser ricas, pessoas que fingem ser pobres, é a mesma pretensão apresentada nas duas fraquezas. Então, um finge ser rico enquanto é pobre. O outro, que é pobre, né, se mostra como rico. Queridos, o que nós vemos aqui são as pessoas que não mostram aquilo que realmente são. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Temos, às vezes, brincado, irmãos, o pecador, né? Eu gosto de brincar com as pessoas, ô pecador, e tem alguém que se dói, né? Ô pastor, o senhor está me chamando de pecador? Não, é porque é pecador mesmo. Se eu te chamasse de santo, seria ironia, meu irmão. Mas é pecador mesmo. Então, parta do princípio, você é o que é. E Deus sabe exatamente quem você é. Mas Deus há de usá-lo como você é em processo de transformação. Quando o verso 8 diz das riquezas que resgatam o pobre, os ricos que são misericordiosos libertam algumas pessoas de punição, enquanto os outros sofrem por não darem ouvidos à repreensão de preguiça que os mantém pobres. Irmãos, por favor, nós aceitamos repreensão. Só amigos nos chamam a atenção. Só. Eu vou melhorar a pergunta aqui. Você pelo menos presta atenção quando é repreendido? Você presta atenção e vai ruminar a repreensão depois? Verso número 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas como com os que se aconselham se acha sabedoria. Quando as Escrituras dizem de luz e de lâmpada, é uma imagem de vida e de prosperidade. A alegria é contrastada com a adversidade e a morte. Estão vendo as antíteses, né? Os orgulhosos rejeitam os conselhos dos outros e os sábios aceitam. Irmãos, nós tivemos uma reunião do sínodo. Vocês imaginam 34 homens cabeçudos, né, porque são líderes, 34 homens cabeçudos em paz, irmãos, em respeito, em harmonia. Nós sempre sonhamos com concílios da igreja assim. E as Escrituras dizem, da multidão de conselhos reside a sabedoria. Então, as Escrituras dizem a respeito dessas coisas de se aceitar conselho. Quem preside não é melhor do que ninguém, mas é um moderador de reunião e que deve ouvir os outros para conduzir bem, irmãos. Essa é a nossa certeza. Que bênção, que bênção. Mas os soberbos e ignorantes é que não procuram o significado das coisas. Você vai lembrar disso. Cadê o pai dos burros? Se referia a dicionário assim durante muito tempo. Cadê o pai dos burros? O dicionário. Mas não, irmãos. Os sábios procuram o conhecimento no dicionário. E os ignorantes que se dizem, não preciso disso não. Então, as Escrituras rejeitam os soberbos, mas o Senhor dá a sua graça aos humildes. Nós combinamos, né, reverendo? Ontem à noite, a mensagem. Não, irmãos, não foi combinado, não.
Pregação expositiva sequenciada, cai a mesma coisa. Parece que Deus está querendo dizer algo, né? Irmãos, quem não aceita ser ensinado por falta nesse orgulho, misericórdia, né? É o verso 10. Mas no verso 11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Puxa vida, eu só estou rememorando algumas coisas hoje, né? Certamente você já ouviu que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, porque não se dá valor. Irmãos, hoje qualquer pessoa compra um relógio, R$5, R$10, mas teve uma época que o sujeito colocar um relógio no braço era, né? Meu pai me deu um, me deu 2, no terceiro ele falou assim, é o último, não te dou mais. Eu perdia tudo, irmãos, perdia tudo. E no dia que ele falou assim, agora você não ganha mais. Mas eu fiquei tão aborrecido, nunca mais perdi o relógio que eu comprei, porque eu passei a saber quanto custa. Parece duro, né, irmãos? Mas pais, por amor, os seus filhos nunca saberão quanto custa se eles não tiverem que lutar para conseguir e para fazer permanecer. É duro, mas não adianta, o ser humano não dá valor àquilo que vem fácil. Está aqui nas Escrituras. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta, a força do trabalho terá aumento. Pais, ensinem os seus filhos a lutar. A vida não dá nada para ninguém. O americano já diz que não existe almoço de graça. E as Escrituras dizem, de forma firme, aquele que não trabalha. Então, irmãos, está dito, é a Escritura. Verso 12, vamos ler juntos o verso 12? A esperança que se adia... Irmãos, ontem nós aprendemos uma palavra bonita lá na reunião, né? Parênese. Anotei. E alguém vai falar assim, vou botar o nome no menino de parênese. Não é isso, sabe? Parênese é uma palavra de incentivo, irmãos. Então, o que as Escrituras estão dizendo aqui é, se está nas suas mãos incentivar alguém, faça por Cristo Jesus, incentive alguém. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo de corações doentes. Me permitam, quem passou pelo anel rodoviário na terça-feira viu um homem pendurado num viaduto. Foi o 4º suicídio até terça-feira em Belo Horizonte. O 4º. Nós estamos vivendo tempos de corações doentes, irmãos. Irmãos queridos, eu não vou cansar de ilustrar o que eu estou querendo com essas palavras aqui. No dia de 7 de setembro, nós colocávamos um broche verde e amarelo trançado, colocávamos na blusa da escola e íamos desfilar. Isso também, né? Mas uma professora lançou uma campanha entre os seus alunos, meninos de 5ª e 6ª série, dizendo assim, você é importante. E fez um broche para os meninos, você é importante, e colocava na blusa. Mas a campanha dizia o seguinte, você tem que dar essa fita para outra pessoa dizendo por que a pessoa é importante. O garotinho chegou na grade e chamou o rapaz que o ajudava a fazer dever, de vez em quando nos horários, nos intervalos, no recreio, e chamou o rapaz e falou assim, eu queria te dar essa fita. Você tem sido tão importante para mim, tem me ajudado tanto. O rapaz, puxa vida, muito obrigado, mas você tem o dever de passar isso para frente. E aí, acabou o intervalo, acabou a questão aqui do rapaz também, o intervalo que ele fazia. O garoto foi para a sala e o rapaz subiu. E a hora que ele chegou, viu o chefe lá na ilha dele, né? Bateu, chefe, licença. Pois não, o que você quer? Eu quero dizer que o senhor é muito importante. Sabe aquele chefe com aquela cara de bulldog? Né?
cara quase caiu. Sou muito importante, rapaz. Como é que é isso? Que palavra é essa? Não. O Senhor tem mantido os nossos empregos nesse tempo de tanta instabilidade. Nós devemos agradecer ao Senhor. O Senhor tem carregado essa empresa e o Senhor tem sido muito importante para nós. Puxa vida, muito obrigado. Mas o Senhor tem a responsabilidade de dizer para alguém que ela é muito importante. Naquele dia o chefe foi para casa mais cedo, irmãos. Ele chegou, a lâmpada do quarto do filho já estava acesa. Ele encostou o carro e subiu. Quando ele subiu, ele abriu a porta e a lâmpada já estava apagada. Ele ligou a lâmpada, o menino sentou na mesa e disse assim: "O que eu fiz, pai? O que eu fiz?" "Meu filho, você não fez nada de errado. Hoje o pai passou aqui para poder te dar um abraço e dizer que você é muito importante." E aquele rapazinho começou a chorar compulsivamente. Ele levanta o travesseiro e mostra a arma do pai debaixo do travesseiro, dizendo assim: "Pai, eu ia dar cabo da minha vida, porque eu não sabia que eu era importante para ninguém." A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Eu gostaria que você não deixasse de dar palavras de incentivo, meu irmão. Nós não somos a turma do não pode. Isso tem me... eu sou o crente que ninguém aguenta. Você chega perto dos outros para falar: não pode isso, não pode aquilo outro. Você é o cara do não pode. Você vem lá, ninguém aguenta nem te ver. Mas saiba você que isso não é evangelho. Evangelho é palavra de vida. Evangelho é você dizer que tem jeito para você, tem jeito para a sua família, por Cristo Jesus. Palavras de incentivo, irmãos. A igreja precisa mudar. Os corações doentes têm que vir para cá para serem sarados. Quero aplicar, irmãos, moral maximis, sobre o verso de número 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Matthew Henry, comentando esse texto, ele nos faz lembrar, entre os filhos dos mesmos pais, o sujeito foi criado na mesma casa, comeu a mesma coisa, um faz de um jeito e o outro faz completamente diferente. Queridos, há uma grande esperança para quem é ensinado. Há uma grande esperança para quem tem reverência pelos seus pais. Minha filha fez 18 anos. Chegou em casa, né? E ela é grandona. Tem 1,60 m e alguma coisa, grandona. Aí chegou em casa, estava pisando alto, né? "Pai, agora eu fiz 18 anos. Você sabe aquele pai estraga prazer? Aí eu olhei para ela e falei assim: "E? Não, pai, agora eu fiz 18 anos. E? Você acha que muda alguma coisa pela sua idade?" Filho barbado, irmãos, eu chego na casa dos meus pais, eu sou recebido com uma bênção, com um beijo no rosto, do mesmo jeito. E lá em casa os meninos já dizem assim: não vou perguntar nada para o pai não, porque se o pai falar contra e eu fizer, dá errado. Até quando que nós temos que ouvir os nossos pais? Você pode procurar na Bíblia e me dar a data de validade desse livro? Então, meu irmão, você é filho, ouça o seu pai enquanto você tiver vida e ele também, porque um dia você vai querer que ele fale com você e não vai ter jeito mais. Pai não fala para filho para poder pegar no pé, não. Pai fala para filho para abençoar, para dirigir sob a bênção de Deus. E o filho sábio, enquanto ele viver, ele vai ouvir o seu pai. Irmãos, há pouca esperança para aqueles que não ouvirão a repreensão, então, com paciência. Há pouca esperança. Essas pessoas desprezam governo e zombam daqueles que gostam de governo. Irmãos, nós estamos numa igreja que gosta demais de governo. Que coisa boa! Governo, irmãos. É uma bênção o governo. E como nós vamos poder consertar falhas se nós não somos alertados sobre as nossas falhas? Nós não somos inimigos da bondade, pelo contrário, eu quero ser cada dia melhor. E como?
Deus vai chegar nas Escrituras e falar assim: irmãos, eu devo estar vivendo, meus colegas, um tempo diferente. Tem uma música tocando aí que me incomoda, né? Ela diz assim: você é o puro ouro de Ofir, né? A música vai dizendo que o crente é aquela coisa linda, né? Eu pensei assim: minha mãe não sabe que eu sou o puro ouro de Ofir. Minha mãe não sabe disso. E pior que nem eu sei. Então, irmãos, as Escrituras em lugar nenhum vão massagear ego nosso. As Escrituras nos dizem assim: para cá, ali não. Nós não estamos num lugar para autoajuda. Não, irmãos. Bem, irmãos, duas coisas. Duas coisas. Você já odiou o seu pastor por ele te repreender? A segunda coisa: pais, os seus filhos te odiarão muitas vezes porque você os repreendeu. Sim. Você olha para o menino e se ele pudesse, ele voava no céu. Continue sendo justo, pai, porque o Deus que é justo e perfeito vai te honrar e o seu filho vai te amar pela correção, pela disciplina. O seu filho vai te amar. No verso de número 5, irmãos, o justo odeia mentira, mas o ímpio é um homem odioso à vergonha. Pastor, eu sou salvo pela graça, isso me basta, posso fazer qualquer coisa. Estamos no hipercalvinismo de novo. Posso fazer qualquer coisa, eu sou salvo. É mesmo? Verificai se realmente estás na fé, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, irmãos, João Calvino diz um negócio tremendo. Diz ele que a graça que salva sozinha nunca está sozinha. Sou salvo pela graça, não tenho que fazer nada para ser salvo. Mas uma vez que eu fui salvo, eu produzo frutos dignos dessa salvação. Você odeia mentir? Você odeia mentir? Você já ouviu um ímpio se gabando? Eu vou melhorar a coisa, né? Porque tal época assim eu bebi tantas. Em tal época assim eu fumei tanto. Aí está numa roda de homens, né? Não, eu peguei tantas. Você já ouviu isso? Irmãos, aonde reina o pecado, o homem é asqueroso. E a nós, como salvos, o só se referir a pecados cometidos anteriormente tem que nos fazer corar de vergonha. É por isso que testemunho, via de regra, é um desserviço à igreja. Você deixa um sujeito vir contar um testemunho aqui, ele vai te contar 55 minutos da vida miserável que ele tinha. Porque só pecado. Aí, com 3 minutos, ele diz assim: aí eu aceitei Jesus e pronto. Ficou 55 minutos de defesa ao pecado. Não, irmãos, de jeito nenhum. Se eu sou de Cristo Jesus, eu olho para aquilo que eu fiz anteriormente, e se eu pudesse voltar, irmãos, se eu pudesse voltar nos erros cometidos com as pessoas que eu mais amo, oh Deus, se eu pudesse voltar. Irmãos, a luz dos justos alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Você pode abrir, por favor, Provérbios 4:18, por favor? Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Vamos juntos? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Aí o verso 9: a luz dos justos alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Crentes fiéis do Senhor Jesus, o conforto de bons homens é florescente e duradouro. A luz dos justos alegra e aumenta a alegria. Por favor, meu irmão, você tem se alegrado em ser justo? E agora é a parte mais grave do sermão. Você tem se alegrado em ser justo ou tem te passado pela cabeça assim: vale a pena isso? O servo de Cristo, na sua prosperidade extrema, ele tem alegria.
porque Ele tem muito mais do que Ele pensa e pede, Ele tem muito mais do que Ele merece. Nós temos dons e confortos com os quais a nossa alma é iluminada. Irmãos, nós estamos passando por uma luta tremenda, mas uma alegria, irmãos, uma alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Então, se isso está nas Escrituras, eu quero provar disso, irmãos. A alegria do Senhor é a minha força. Está aqui, ó, mas não desceu para cá. Senhor, eu quero ter alegria aqui, porque a alegria do Senhor é a minha força. Se as Escrituras dizem, eu quero, Senhor, eu quero ter isso. Muito bem. Os justos do Senhor brilham cada vez mais. Perceba o círculo virtuoso. O justo tem e cada vez tem mais. E esse é um motivo de alegria para louvar, portanto, para brilhar mais. Você percebe o quanto as ações de graças são parte indissociável do ser justo? Então não existe crente rabugento, irmãos. Aquela geração que Deus matou todo mundo no deserto, foi por quê? Murmuração. Senhor, me dá olhos bons, eu quero enxergar motivos para louvar, para me alegrar. Mas, irmãos, nós temos enxergado só as coisas que não servem. Eu olho para a grama do vizinho, Senhor, aquilo lá é que é grama. Valorize o que você tem dentro de casa, meu irmão. Valorize o que você tem, meu irmão. Irmã, ajude o seu marido. Queridos, no século 21 nós estamos vivendo miséria rica. Sabe o que é miséria rica? As pessoas têm tudo e vivem como se não tivesse nada. Interessante, tem um livro que eu gosto muito, o seu Jaime também gosta desse livro. Diz assim, se você tem o que comer e o que se vestir, esteja feliz. Eu duvido, irmãos, eu duvido que alguém aqui nesse templo hoje tenha só o que comer e o que vestir. Eu duvido. Deus tem nos dado infinitamente mais. A luz dos justos brilha. Aí, meu irmão, aí, seu vizinho te olha, você está parecendo um morto-vivo do Walking Dead. Aquela coisa, soltando pedaço e tudo torto. Aí você vai lá e fala assim, vão na igreja comigo? Mas nem sonhando. Na sua igreja, com o seu comportamento, um sujeito que vive resmungando o tempo inteiro. Ah, saudade dos hinos, dona Lenice. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó luz, chama divina, que todo o meu ser refina. Irmãos, por favor, estou parando aqui. Não são frutos do Espírito, tá, irmãos? Não existem frutos do Espírito. É fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem 9 gomos. Imaginou uma mexerica? Pocã? É época, tá baratinho. Docinha. Então, 9 gomos. O primeiro gomo é amor. Todos os outros decorrem do amor. Qual é o segundo fruto? O segundo gomo do fruto? Alegria. Aí nós estamos falando de uma geração crente. O que é fruto do Espírito? Sujeito da cambalhota, sujeito urra, sujeito faz coisas que você duvida dentro da igreja. Olha lá, está cheio do Espírito. Pode ser o espírito de porco, mas Espírito de Deus não é. Não está conforme as Escrituras, irmãos. Então, eu gostaria que você se analisasse hoje, diante das antíteses. Você é alguém cheio do Espírito? Como assim, pastor? Existe alegria na sua vida, meu irmão? Não estou falando para você ser esquizofrênico, não. Está diante de uma dor imensa, continua rindo. Não, está doendo, Senhor. Mas existe uma alegria aqui dentro, que dinheiro não paga. Que é a alegria de eu ter sido salvo, porque eu estou caminhando para aquela nova Jerusalém, aonde não existe sol, não existe lua, porque a luz do Senhor brilha sobre os céus. E esse é o motivo maior de alegria da minha vida, meu irmão.
Isso é motivo para eu me alegrar, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria de te perguntar, existe o quanto da ação do Espírito na sua vida por gratidão e por uma alegria verdadeira? Sabe, irmãos, tem perfume francês aí custando tão caro, né? Mas nós chegamos perto de algumas pessoas, o perfume de Cristo, irmão. O perfume de Cristo. As pessoas me conhecem como crente, não é porque eu começo a falar de teologia profunda, porque eles olham no meu rosto e tem um brilho diferente. Você é crente, né? É. A alegria de Cristo está aqui. Precisamos disso, irmãos, porque senão não adianta pregar evangelho. Nós não estamos vivendo. Reverendo Samuel, por favor.